seja bem-vinda. Você que está aqui comigo no ao vivo, no Instagram, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, para mais uma live poderosa em Deus. Por quê? Porque é uma live de esclarecimento, de abertura de visão, de entendimento. É live que traz conhecimento. Então, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, você está aqui no lugar certo para você ter aí de Deus, né? Muitas respostas. Seja bem-vindo, você que está entrando no ao vivo e você que está comigo também agora no YouTube. Você que está vendo pelo YouTube, Deus também te abençoe, tá? Que essa live seja um divisor de água na sua vida. Nós estamos falando sobre princípios de libertação. E dentro do princípio de libertação, a gente está trazendo vários sintomas, né, de libertação para você identificar. Talvez você esteja sentindo isso há tanto tempo e não tinha respostas, né? E também estamos falando sobre causas de maldição. Então, se você ainda não viu as outras lives, vem aqui no YouTube. Vai no YouTube, lá no meu canal, Thalita Mendonça, que você vai achar lá essas lives que eu já tenho feito, tá bom? Se você não achar, entra aqui na minha bio que você vai encontrar o link para entrar lá. Seja bem-vinda, Ju, Dani, Andréia, Glória, Maria, Amélia. Gente, que bom que vocês estão por aqui. Que bom, que bom, que bom. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Para mais essa aula poderosa em Deus, né? Cada dia mais o Senhor tem trazido testemunhos, né? Pessoas que têm me ligado, têm mandado mensagem, falou assim, Thalita, essa última que nós falamos, né? Sobre desonra. Eu atendi uma irmã e ela falou assim, olha, parece que você descreveu a minha história. Então, gente, se Deus já trabalhou numa vida, numa alma, já valeu a pena, né? Porque ela tem filhos, tem netos, então a gente falou sobre rebelião e desonra contra os pais. E aí a pessoa identifica, ela começa a compreender muitas coisas na história dela. Então eu tô aqui para isso, para trazer ensinos de libertação, de cura e também de batalha espiritual. Então, ao longo da nossa caminhada, vem comigo que a gente vai ter muita coisa para falar. Amém? A paz do Senhor, Maria, Ana Cristina, Midon, Deus abençoe. Sexta-feira a gente está aqui, tá? Sexta-feira, o que tem sexta-feira? É a sala de oração. É a sala de guerra, onde a gente entra assim com orações profundas, direcionadas no mundo espiritual. Quebrando cadeias, desfazendo pactos, desfazendo trabalhos de macumba, de bruxaria, o que for, a gente vai entrando e vai quebrando no nome de Jesus, tá bom? Então convida mais pessoas para virem para sexta-feira também. Como que funciona? Toda sexta-feira, aqui na minha bio, tem o link do Telegram. Então você precisa entrar no Telegram. No Telegram, a gente coloca lá o link da sala de oração, que é na sala do Google Meet. E aí você entrou, você já está participando, tocou no link, você participa do grupo e a gente começa ali a orar em várias áreas. E tem tido muito testemunhos. Amém? Glória a Deus. Fátima, seja bem-vindo. Marli, Deus abençoe a vida de vocês. Compartilha, né, essa live. Nós vamos falar mais uma causa. Eu vou citar algumas e vou aprofundar na última pra gente ganhar tempo, mas já vai trazer assim uma ideia para você, né? De algumas causas que eu vou citar aqui. Então vamos orar a Deus, entregar essa live na mão do Senhor. Amém? Marília, seja bem-vinda. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, diante da Tua presença. Chamamos, Senhor, a Tua presença para essa live. E para a casa de cada um que está aqui comigo, Senhor. De cada um que vai entrar pelo YouTube, Senhor, que vai ver depois. Pai, no nome de Jesus, eu já entrego a vida deles nas Tuas mãos. Peço que o Senhor venha guardar, proteger, livrar de todo mal, de toda violência,
Senhor, de todo ataque, contra-ataque do adversário, Senhor. Todo dardo inflamado do maligno, em nome de Jesus, Pai. Eu oro agora e declaro sobre a casa deles, Senhor, livramento. Livramento nessa manhã, Senhor. Livramento no trabalho, aonde eles forem, Senhor. Guarda a vida deles. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Glória a Deus. E, gente, nós estamos preparando. A nossa próxima imersão é na área financeira. Tem muito assunto pra gente falar na área financeira, tá? Orientações para vocês. Eu já estou preparando material pra gente poder entrar nesse lugar. Não vai ser assim, irmã Thalita, ela tá falando isso, vai ser algo tremendo. Porque são coisas que a gente não vê, né? Falando nas igrejas, ensinando. Mas aqui, numa imersão, a gente pode aprofundar. Então, a gente vai falar sobre a prosperidade, né? Vamos falar sobre a prosperidade do ímpio, a prosperidade daquele que serve a Deus. Vamos falar de legalidades que impedem de prosperar. Tem algumas legalidades que impedem de prosperar, nós vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre maldições hereditárias nessa área, maldições provocadas, recebidas, maldições que foram lançadas sobre essa vida na área financeira, né? Vamos falar sobre pecados que praticamos, que abrem legalidade nessa área também. Vamos falar sobre os gafanhotos. A Bíblia fala sobre 4 gafanhotos. O que eles têm a ver, né? Que fala sobre o migrador, o cortador, o devorador, né? O destruidor. Então a gente vai trazer uma aula sobre isso. Vamos falar sobre espíritos imundos, quais são eles? Demônios, espírito da miséria, da avareza, né? Da escassez, da pobreza, do espírito mulambo. Então são esses espíritos que trazem, né? Tranca, né? Essa área financeira. E vamos destronar esse espírito de mamon, em nome de Jesus. Vamos falar também sobre quebras e dízimo, oferta, primícia, esmola, a diferença de cada uma. E eu quero trazer também aqui, eu fiz um curso, né, na área de finanças. Eu já contei aqui para vocês, né, Cristão Rico. E eu quero trazer alguns ensinos também que eu aprendi, orientações, como vocês podem rever algumas dívidas de vocês. Então, assim, vai ser muito profundo, interessante, tá? Então, eu só tô fechando a data direitinho, mas você já pode dizer, se você quer, você pode dizer aí, eu quero, porque a gente vai colocar o seu nome na lista de espera, tá bom? Em nome de Jesus, vai ser transformador para sua vida. Conhecimento, gente, sempre tem alguma coisa, mesmo que às vezes eu já tenha conhecimento em alguma coisa, quando surge uma masterclass, quando surge um curso, né, uma imersão, eu sempre procuro fazer. Por quê? Porque sempre vai ter alguma coisa ali para me acrescentar, que eu ainda não sei. Então, isso é extremamente importante para a nossa vida, tá? Então, você fala aí, eu quero participar, que a gente vai anotar seu nome para você participar dessa imersão na área financeira, que vai receber um mapeamento espiritual nessa área também. Vai receber um e-book. Então, vai ser maravilhoso para você ter com você, né, nas suas mãos. Amém? Deus abençoe, seja bem-vindo. Bom, a gente vai continuar falando aqui sobre causas. E eu quero falar uma causa que vou citar algumas aqui e na última eu vou me aprofundar, tá bom? São muitas causas e eu quero me aprofundar em algumas aqui com vocês, tá? Amém, amém. Existe uma que a gente chama de pecados encobertos. Todo pecado encoberto é uma causa. É uma causa de maldição, né? A gente não falar, porque a Bíblia fala que aquele que encobre, preste atenção, os seus pecados nunca prosperará. Mas os que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, pecados encobertos, todo pecado encoberto funciona como uma âncora que trava o desenvolvimento e impede a dinâmica de uma vida próspera. Então, eu acabei de ler para você, né? O que encobre a sua transgressão nunca prosperará.
mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então isso não só afasta, né, como também impede de alcançar a misericórdia de Deus. Então muitas pessoas às vezes vai à ruína espiritual. Isso é uma das maneiras de você privar a graça de Deus. Pecado oculto, tá? Ocultamento de pecado também destrói a estrutura da vida, produzindo resistência. Então que você possa entender que Deus não está querendo, eu tenho que contar tudo que eu fiz para as pessoas. Não, Deus está querendo te livrar desse tipo de causa, desse tipo de consequência, porque é uma lei de Deus, né? O inimigo ele fica explorando essa área, porque toda hora você cai, toda hora ele te acusa, toda hora ele quer te cobrar, né, de uma forma ou de outra. Então quando eu confesso, acabou. Eu botei para fora. Aquilo não faz mais parte de mim, não está só comigo. Amém? Bom dia, bom dia. E agora também tem, por exemplo, outra causa, que é a falta de perdão, que a gente sempre fala aqui, né? A falta de perdão e amargura. Então, esse negócio de falta de perdão, eu tenho outras lives aqui falando sobre isso. Isso é extremamente relevante, gente, no mundo espiritual. Quem não perdoa, quem não libera perdão, não é perdoado. Sabe? É uma lei. Então, por exemplo, no reino de Deus, se eu negar perdão, é imperdoável. Existem algumas consequências, por exemplo, destruidora da falta de perdão. Envenenamento emocional, né? É onde a gente acha que a pessoa não fala, está guardando aquela mágoa, ela começa a ela mesma se envenenar. Isso traz até doenças, e vocês sabem que doenças graves para a nossa vida. Então, começa a trabalhar essa questão do perdão, tá? Relacionamento aprisionado, perdão é um princípio decisivo que determina a condição de liberdade ou aprisionamento espiritual. Quanto mais amargurarmos contra uma pessoa, mais nos unimos iniquamente a ela. Fica presa de forma iníqua, pecaminosa, tá? Então já começa a trabalhar, isso é uma causa de maldição. Muitas bênçãos são travadas, não são liberadas por causa disso. Então vai trabalhando esse negócio no seu coração, pede o Espírito Santo para você poder liberar isso no seu coração, tá? E muitas pessoas também, por não serem perdoadas, não seremos perdoados. Então a Bíblia fala sobre apostasia, que vai começando anulando a nossa fé. Quando a gente não perdoa, a gente entra num estado de apostasia, tá bom? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Então, isso é algo inegociável no mundo espiritual. Outra causa que nós identificamos, né, quando a gente faz mapeamento, estuda sobre isso, é palavras. Preste atenção. Palavras ou pragas proferidas por autoridades ou por pais. Você não vai prestar, você não serve para nada. Coisas assim, entendeu? Ou uma palavra que o pai e a mãe libera quando você pecou lá atrás, errou, e ele não queria, por exemplo, uma gravidez, não queria, e você bateu o pé e saiu de casa. Então, essas coisas são palavras proferidas no mundo espiritual por uma pessoa de autoridade, tá? Temos duas situações a serem consideradas, né? Palavras interditória a correspondida com a desobediência. Então, por exemplo, em Josué 6:26 diz: também nesse tempo Josué os encorajou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito, e fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Século depois, essas palavras não haviam perdido seu vigor. Então, aconteceu aquilo que Jacó falou, né? Então, em relação àqueles que fosse levantar o muro, né? Reedificar essa cidade. Então, gente, a palavra de uma pessoa de autoridade tem muito valor. Então, nenhum pai ou líder tem direito de praguejar ou amaldiçoar filhos ou discípulos. Então, gente, tem muitos pastores, lideranças também, que eles acabam de alguma forma por estar
por não querer que aquela pessoa saia daquele lugar, né? Por ter um ego inflamado e ele não aceitar a saída, ele acaba praguejando, ele acaba não abençoando, fala, não te abençoo. Mas isso você não pode aceitar. Se você estiver saindo, ninguém pode amaldiçoar um liderado, entendeu? Quando isso ocorre, a vítima desse tipo de abuso só precisa tomar muito cuidado para não se amargurar, tá? A amargura produz desonra, o que ativa a respectiva profecia maligna na vida da pessoa. Então, senão você fica com um sentimento de amargura e começa a desonrar aquela pessoa também. Então, além dele estar te praguejando, você acaba caindo numa armadilha, né? De desonrar. Então, a chave é agir com quebrantamento, perdão e até mesmo com Jesus, como Jesus estrategicamente ensinou, mantendo uma postura de oração por essa pessoa, tá? Isso funciona como um escudo que evita que a amargura produza suas raízes. Não havendo amargura, as profecias malignas são anuladas. Não havendo amargura, as profecias malignas são anuladas, entendeu? Então, por exemplo, qual vai ser minha postura em relação a essa pessoa que praguejou, que falou? Ora por ela, abençoa ela, declara sobre ela que você abençoa, que você não aceita aquela palavra e que ela vai ser muito abençoada. Então, a amargura não vai instaurar na sua vida. Então, esse é um mecanismo, tá? De defesa. Neste caso, quem fica na situação de rebelião em relação a Deus é a pessoa que está abusando da sua posição de poder e autoridade. Entendeu isso aqui? Então, se você é uma pessoa que está sendo liderada, seja pai, seja mãe, seja um líder espiritual, e ele liberou uma palavra de amargura, de condenação para você, você rejeita e ora pela vida dele. Começa a abençoar, a declarar bênção. Ele que vai ficar numa situação diante de Deus, né? Por ter proferido, ter abusado da autoridade deles, entendeu? Então, cada um vai dar conta do seu papel. Cada um vai dar conta do seu papel. E você pode orar, né? Você pode ir numa pessoa com entendimento, pessoa que trabalha com oração, com libertação, uma autoridade que entrar, quando você for conversar com ela, que você for para um outro lugar, e ela vai colocar a mão sobre a sua cabeça e vai te abençoar, entendeu? Então, não aceita ameaça, não aceita esse tipo de praga vindo de autoridade, principalmente a autoridade espiritual, eclesiástica, né? Que faz muito isso. Pode ir, eu não te abençoo, fala assim, mas eu abençoo você. Eu declaro sobre a sua vida que o seu ministério vai ser abençoado. E eu retiro essa palavra. E ora por ele, porque quem vai dar conta é ele, né? Se você deixar a amargura entrar, vai instaurar aquela praga, entendeu? Então você rejeita, bloqueando através da oração. Quem entendeu isso aqui, fala amém. Quem entendeu? Outra causa, gente, julgo desigual. Quando vocês estão falando amém, aí outra causa, julgo desigual. O julgo desigual, tem um texto em Malaquias que fala assim: Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. Amém? Estão dizendo amém aqui, então vocês estão entendendo. Quem entrou agora, depois vai vendo no início, né? Quando essa live estiver lá no YouTube. Nós estamos falando aqui, passando por várias causas de maldição, para você ver se isso se encaixa, né? Faz sentido para a sua vida. Talvez seja uma área que você esteja passando. E Deus vai te ajudar aí através desse conhecimento, tá bom? Julgo desigual. Veja bem, Deus nunca provou. Na Bíblia tá lá muita coisa para poder a gente entender que tá lá, porque Deus não esconde o pecado de ninguém. Salomão, gente, casou com 1000 mulheres. Princesas, né? E concubinas. Deus não aprovou isso. Por quê? Porque o relacionamento com essas mulheres, principalmente, elas vieram de outras regiões, né, de outras tribos. E quando ela vem, gente, ela traz também o seu Deus, né? Os deuses que ela adora, que ela gosta, que ela ama. Então, se você casa hoje com uma pessoa, você está em Cristo Jesus. O Senhor é o teu Senhor, é o seu pastor, né?
E aí você vai e casa com uma pessoa que adora outro Deus, que é de outra religião. Preste atenção. Essa pessoa é de outra religião. Ou tem muita gente que começa a namorar uma pessoa, ela tem Deus no seu coração, ela acredita que Jesus é o Senhor da sua vida, mas ela começa a namorar uma pessoa e ela não procura nem saber. Eu tinha uma irmã, né, ela liderada minha, há muitos anos atrás, e ela falou que quando casou, ela era católica, e ela não sabia que o marido dela frequentava centro, né, e era pai de santo. Não sabia, o namorado. Então, assim, começou a namorar. E aí ela falou que quando já estava envolvida, né, já para casar, é que ela foi saber disso. Mas não tinha-se muito conhecimento. Mas depois ela veio para Jesus. Quando ela casou, passou um tempo, ela veio para Jesus. E ela teve que viver o casamento dela quase todo, né, porque ele faleceu. Ele servindo lá e ela servindo cá. Luta atrás de luta, peleja, dificuldade financeira, dificuldade, enfermidade, aquela coisa toda. Então, olha que situação, jugo desigual. Então, a gente tem que ter noção disso. Não vai dar certo, né? Jugo desigual é uma aliança espiritual com demônios, consolidada através de sociedades ou casamento com pessoas ímpias. Sempre digo que o problema de se casar com uma pessoa em jugo desigual é o quê? É o sogro. Se você é filho de Deus e a outra pessoa é filha de um Deus estranho, esse será espiritualmente o seu sogro. Esse demônio agora é o seu parente. Não adianta, ele não vai sair da sua casa. Mas que você ore. Por quê? Porque ali tem um ponto de contato, que é aquela pessoa que chama, né? Então, olha que coisa interessante. É algo para você pensar, para você rever e para você orar agora, né? Nessa situação. Por exemplo, a Bíblia fala, como eu disse aqui para vocês, que os deuses das mulheres de Salomão corromperam o seu coração. Corrompeu, gente. Isso levou um longo tempo de apostasia. A pessoa, ao se corromper com seus valores, tentando conciliar luz com trevas, justiça com injustiça, Cristo com Baal, está impondo sobre si mesmo um jugo espiritual de excomunhão do corpo de Cristo. Tá? Então a gente precisa levar em consideração isso. Você precisa peneirar essas coisas antes de você casar, tá? Você precisa levar em consideração algo que você fez. Casou com o Deus da pessoa, né? Você vai casar com os valores daquela pessoa, com a missão, com a família. Então é tudo isso, não é só com a família não, você casa com Deus dela também. Então você passa ali a ser perseguida, né? Dentro daquele casamento, dentro daquela relação, daquele relacionamento, por deuses estranhos que acompanham aquele relacionamento. Então, preste atenção, causa de jugo desigual, tá bom? E tudo isso tem que se levar em consideração. Outra causa tentativa, gente, de suicídio, tá? A gente atende muito pessoas no mapeamento. Então, essas pessoas que tentaram, né? Tem esse histórico na linhagem. Meu avô, minha avó, meus tios, não sei o quê. Isso também são causas que abrem legalidade. Desculpa aqui. Que abrem legalidade, deixa eu arrumar, no mundo espiritual, tá? Então, a gente precisa repreender. O suicídio é o maior atestado, né? Que a gente precisa ter cuidado, né? Que uma pessoa pode dar. Tá bom? Então, a gente precisa entender que isso é um pacto que você faz no mundo espiritual de sangue, tá? Então, sangue derramado nessas áreas, né? Você tem famílias que têm esse histórico, então tem que fazer um mapeamento aí pra gente poder orar em relação a isso, tá bom? E lá no mapeamento a gente aprofunda mais esse assunto. Outra causa de maldição: homicídio, história de assassinatos na linhagem. Preste atenção. Igual Acabe e Abel, foi um casamento também, né? Jugo desigual, a Ana tá falando.
Então, outra coisa aqui, gente, homicídio histórico de assassinato na linhagem. Mapeia a tua história. Vê se não tem essas coisas, né? Avô, parente. Assassinato, por sua vez, é o mais implacável ato de ira e descontrole que o ser humano pode praticar, sancionando um pacote de sangue com o espírito de morte. Então, fica correndo na linhagem, na família, esse tipo de situação, tá? Então, é preciso ver isso aí. Por conta disso, os sintomas de assassinato na linhagem são latentes. Vou falar aqui alguns, tá? Sentimento de perseguição, destruição generalizada, tá? Perigo de morte contínuo, né? Aquela pessoa que corre perigo de morte contínuo na linhagem, medo e sensação contínua de morte, ódio descontrolado, a ponto de desejar a morte de pessoas, tendência ao crime. Então, isso aqui é uma causa. Se você teve isso aí na sua linhagem, na sua família, então, alerta aí para isso, para orar, se você está passando por esses sintomas, né? Cada homicídio é importante tratar como pacto de sangue, tá? Implícito em cada assassinato. A motivação básica e o método usado no assassinato. Então, o que foi usado, qual foi. Então, isso vai desencadeando muitas consequências na linhagem, tá bom, gente? É sério isso. Nós também temos aqui a causa de aborto, né? Histórias de aborto na linhagem. Dentro do mapeamento a gente também trabalha essa questão. Na imersão de cura interior, eu aprofundei sobre esse assunto, né? Falando sobre as raízes, também falei sobre o aborto. Então, se você quer se aprofundar, quer tratar essas questões, aqui na minha bio você consegue entrar e você acessar, ou manda um direct para mim, que eu mando para você o link, para você acessar a imersão de cura interior e ser tratada nessa área também, tá? Então isso aqui também, gente, é algo que nosso país está brigando, né? Para não deixar isso virar lei. Isso aqui é um perigo. Ele pode ser espiritualmente definido como um assassinato também. Além de trazer um legado de morte, depressão, o aborto, tá? A morte, depressão e destruição sobre a posterioridade, também enclausura a pessoa em uma situação crônica de esterilidade em diversas áreas da vida. Fica estéril em diversas áreas da vida, tá? O sucesso profissional, financeiro, espiritual, sentimental, fica tudo comprometido. É sempre abortado de forma traumática e surpreendente. Então, pense sobre isso também. Outra causa, furto e roubos. Tem histórico na família sobre isso? A Bíblia é categórica ao afirmar que a cobiça prende a alma e traz perturbação para o lar. Todo objeto de roubo faz muito mais mal do que bem. Então tem gente que às vezes sabe que está comprando uma peça. Então isso aqui é muito cultural, né? Nos nossos bairros, nas nossas vizinhanças, de pessoas venderem peças que são o quê? De furto, roubo. Então se você tem uma desconfiança, nem entra nisso. Não traz isso para dentro da sua casa, não, tá? A pessoa pensa que está sendo esperta, mas na verdade tem pela frente uma colheita de tormentos, tá? De tormentos. Então você vai ter aí, o roubo ele traz um saco furado. Tudo que entra sai, de uma forma como se fosse um saquetel, né? Um bolso furado. Nunca prospera. Então, precisa orar sobre isso aí. Thalita, realmente eu reconheço que eu adquiri ou que minha família fazia isso. Então, a gente ora no mapeamento e vai cancelando essas coisas, tá bom? Então, eu tô passando aqui por algumas causas
para vocês terem uma ideia, tá? E por último, eu quero terminar aqui na da perversão sexual. Perversão sexual é uma área que é uma das áreas que mais aflige, né, o ser humano. A Bíblia diz que a perversão sexual ela gera muitas maldições, de caráter principalmente hereditário. Já li várias vezes, já tem várias lives minhas falando sobre isso aqui, mas eu vou aprofundar aqui um pouquinho. Porque essa é uma área que ainda traz muita causa, né? Então gera muitas maldições de caráter hereditário, destruindo a família e impondo uma extrema resistência para que a pessoa não consiga permanecer no corpo de Cristo. Ela fica saindo de uma igreja, ela vai para outra, ela não para na igreja, ela não consegue se firmar dentro de uma igreja, né? Então eu lido com isso quando eu faço um mapeamento e eu identifico essa área, ela nunca consegue estar firme na igreja. Tô indo, de vez em quando, né? Eu preciso voltar. É crente, mas está assim, né? Nessas condições. Uma das principais causas de desmembramento do corpo de Cristo está relacionado à imoralidade. Um dos principais causas de desmembramento do corpo de Cristo está relacionado à imoralidade. Paulo confronta os coríntios que toda perversão, ele fala assim, toda perversão sexual cria o mesmo tipo de ligação que temos com Deus, só que com espírito demoníaco de natureza correspondente à imoralidade praticada. Por quê? Porque você pratica no corpo. Então eu ligo o meu corpo, a minha alma a essa pessoa, a esse espírito de imoralidade. Fica ligado, gente. Olha o que diz aqui, ó. Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Isso está lá em 1 Coríntios 6,15. Toda a intimidade sexual fora do matrimônio, presta atenção, toda a imoralidade sexual, toda a intimidade fora do matrimônio constrói espiritualmente uma ligação iníqua entre a alma. Você liga a sua alma à alma da outra pessoa. Um pacto de sangue, a condição espiritual de uma só carne ou alma. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então, gente, precisa entender que esse caminho, essa causa, ela é uma das mais complicadas da gente vencer. Porque você torna-se uma só carne. E assume na sua linhagem, no seu corpo, um espírito de imoralidade. Portanto, é fundamental que em cada relacionamento sexual ilícito, ou seja, parceiros sexuais ou homo também, ou com animais, se faça um desligamento de alma. O que eu vou fazer? Quando acabar aqui, eu vou colocar para vocês lá no, se você ainda não está lá, dentro do Telegram, no meu Telegram, vou deixar lá uma oração de desligamento de alma. Eu acho que já até tem lá, mas eu vou repetir ela para você orar sobre isso, tá? Agora, é importante que você procure uma liderança ou você procure uma pessoa que saiba fazer para poder desligar você da alma dessas pessoas, tá bom? No mundo espiritual. Por quê, gente? Porque é bíblico. Tá na Bíblia que liga, tá? Então eu tô falando aqui para crente. Não tô falando para pessoa que é ímpia, que ela não acredita. Se você não acredita, se você não tem Jesus, não acha que isso... Então não é para você essa palavra. Mas se você tá percebendo que você tá tendo, sim, influência no seu corpo, você tá sonhos, não larga essa pessoa da sua mente, né? Ela tá ali constantemente rondando. Espírito de imoralidade tá ali. Então você precisa desligar, tá? Espiritualmente. Então, se faça um desligamento de alma.
Cada um desses relacionamentos pervertidos representa uma atadura, uma ligação maligna. Esse descasamento se dá através da oração. Então, como que eu vou descasar essa ligação que eu fiz? Através da oração de arrependimento, de confissão, juntamente com pessoas maduras. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Então, eu preciso procurar uma pessoa madura, que trabalha com isso, ou um pastor que entenda sobre isso, e você ore. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. E como que eu desligo uma pessoa? Eu preciso saber o que foi ligado. Então ela conta, ela confessa, ela fala realmente. Eu me envolvi, eu tive mas eu tô sentindo que eu tô presa, que essa situação me ligou no mundo espiritual. E esse espírito de imoralidade, ele fica me seguindo. E eu quero confessar esse negócio. Eu quero abrir mão. E a gente faz uma oração específica desligando você dessas pessoas, tá bom? Mantalita, a senhora pode fazer isso comigo? Pode me atender? Sim, no mapeamento espiritual. Você tem que entrar em contato aqui no meu direct ou com o meu suporte, que é a Juliana. A Juliana tá aí, fala aí. Coloca aí para o pessoal ver. E a gente faz no nome de Jesus, tá? No nome de Jesus. A gente vai orando e vai desligando. Também deve-se também orar, sim, ali, ó. Só você procurar, você que está aqui no ao vivo, é o nosso suporte para poder a gente marcar, agendar você, tá? Olha, outra coisa. Deve-se também orar desfazendo a desordem conjugal, ou seja, tirando a pessoa da situação de marido ou mulher em relação a essa pessoa ou animal, tá, gente? Tem muita gente que... eu já fui em seminários, né? De pessoas, isso é muito comum no campo, ou até mesmo aqui, né? Mas no campo é mais... esse tipo de prática é mais contínua lá, né? Acontece mais vezes, de ter relação com o animal. Você liga a sua alma ao animal. Muitas pessoas, às vezes, passam a ter até comportamentos parecidos com aquele bicho. De tanto que ela se envolve, entende? Então, isso também é uma ligação na alma, tá? Com quem se relacionou ilicitamente, purificando. Então, você precisa entrar em oração para purificar seu espírito da pessoa, o leito conjugal e a cobertura familiar. Porque não só você, mas toda a sua família fica correndo, né, esse risco, né, desses demônios da área da sexualidade. Em alguns atendimentos, né, a gente observa isso, pessoas têm a natureza essencialmente sexual. Você vê que ela tem aquela natureza sexual, né? É importante analisar a história da perda, por exemplo, da virgindade dessa pessoa, principalmente em relação à mulher. Porque quando você... Por exemplo, eu já atendi pessoas, né, que ela não sabia, eu já até contei essa história aqui, né, que a mãe queria que ela participasse de um ritual, né, dentro do espiritismo, e ela não sabia, e nem a mãe sabia, que os espíritos estavam querendo uma pessoa virgem, porque tem poder, gente. Todo tipo de ritual, todo tipo de pacto de sangue que você fizer, principalmente se for, lembra do cordeiro que seja puro, o cordeiro, né? Ele tinha que ser imaculado, ele tinha que ser puro, ele não tinha que ter tido, nenhuma doença para poder você oferecer um holocausto. Então, quanto mais você trazer algo assim de valor para sacrificar, você ganha mais autoridade, você ganha poder, você ganha favor no mundo espiritual. Então, por isso que vou abrir um parênteses aqui, a gente como cristão, quando a gente faz um jejum, por exemplo, é um sacrifício. Você está oferecendo, você está tirando aquele prazer que você tem de comer para sacrificar. Quanto mais você se purifica, mais você fica espiritualmente mais sensível, próximo de Deus.
Quanto mais você se purifica, você se afasta de programas que tira a tua pureza, né? Tem programas, gente, que é maligno na área da sexualidade. As palavras das pessoas têm uma perversão sexual na palavra, né? As malícias que tem ali, filmes, séries, que é muito perigoso, porque traz para dentro de você aquela perversão. Entende isso? Então, quanto mais a gente se purifica, a gente busca Deus, a gente se afasta dessas coisas que nos deixa aprisionados nos costumes, nos vícios. Quanto mais eu me purifico, mais isso tem valor. Então, você quer ter favor de Deus? De uma forma rápida? Se purifica. Porque o mundo jaz no maligno. Você está dentro de uma Babilônia. Mas Deus está aqui com você. Mas se eu fico vendo série, se eu fico vendo filme XY, se eu não leio Bíblia, se eu não oro, não jejuo, eu só estou levando a vida e faço ali a minha rezazinha, aí você quer o quê? Você está salva, porque a salvação é pela fé, né? Você não está nas práticas pecaminosas, você, né, não está adorando outros deuses. Mas aí você está na terra. E você quer o favor de Deus na terra. Você quer as bênçãos espirituais. Você quer as bênçãos materiais. Você quer que Deus faz na sua vida. E você não se purifica para nada. Para alcançar esse favor. Leva a vida, né? Deixa a vida me levar de qualquer maneira. E não faz nada. Então, em nome de Jesus, entenda. Então, por exemplo, voltando aqui. Uma virgindade, né? Quando oferece nesses lugares, tem um valor muito grande. Os demônios sabem disso. Então é um sangue que é derramado ali de uma pureza. Por isso que você tem que ter cuidado com quem você vai se relacionar. Por isso que você tem que se guardar para o seu casamento. Tudo isso, gente, vem de consequências, bênçãos ou maldição. Se eu me guardo, se eu me purifico a minha virgindade, aquilo que eu tenho de valor para mim, que é puro, que ainda não teve contato com outro sangue. Eu guardo isso. Isso para dentro do casamento, gente, você recebe muitas bênçãos de Deus. Você evita que muitos demônios na área da sexualidade venham te infortunar. Vocês estão entendendo isso agora? Então, quando a gente ora dentro do mapeamento espiritual, a gente também pergunta sobre isso. Porque eu gerei, quando eu trago, a pessoa tem relação sexual com um monte de gente, ou tem ali com o namorado, agora eu vou casar. Você já violou no mundo espiritual algo. E aí quando casa fica uma tribulação só. Porque aqueles espíritos de imoralidade vai te seguindo. Você quebrou um princípio. Não estou falando isso para você se sentir culpada. Não, a graça de Deus te alcançou, já te perdoou. Mas, se você olhar para as suas consequências da sua vida espiritual, você vai ver que tem uma exploração ali espiritual maligna nessa área. É ou não é, gente? Quem tem coragem aqui de falar? É. Alguém que já passou por isso, que está identificando isso na sua... Só falar sim ou não. É, gente. Então, no mapeamento, a gente vai vendo isso. Principalmente em relação à mulher. A perda da virgindade é um pacto de sangue no seu corpo, construindo também a condição espiritual de uma só carne. Várias contaminações envolvendo imoralidade, prostituição, abuso, violências se instalam na experiência da perda da virgindade. Esse pacto de sangue precisa ser redimido. Ó. Tem gente falando que sim, é uma verdade. Tem gente aqui que já trabalhou também no espiritismo e sabe que isso é verdade. Então, esse pacto de sangue, ele precisa ser redimido. Como? Você precisa confessar, orar com pessoas maduras para a gente poder retirar. Então, tem uma oração que eu faço específica nessa área.
Então tem várias principais perversões sexuais. Tem o incesto, por exemplo. Vocês sabem o que é um incesto? É o sexo envolvendo pessoas de uma mesma família. Ou seja, entre pais e filhos, irmãos e irmãs, tios e sobrinhos. Olha quanta coisa que a perversão sexual vai trazendo para dentro da sua família, dos seus filhos, netos. Eles podem passar por essas situações, tá? O incesto é um espírito de abuso e violência. O incesto e o espírito de abuso e violência caminham juntos. Então, se tem incesto dentro de uma família, tem um espírito de abuso e violência dentro dessa geração. Tá? Os relacionamentos incestuosos estão muito bem discriminados na Bíblia. Eu vou ler para vocês aqui, como mostra o texto que a gente vai ler. Agora, a gente precisa lembrar algo aqui, tá? Que casamento entre primos não entram nesta lista. Então, vamos lá? Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne. Tá lá em Levítico 18, 6. Depois vocês leem lá. Levítico 18, 6 até o 16. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Então a Bíblia está falando, nenhum homem pode tirar a nudez, olhar a nudez da sua parenta. Eu sou o Senhor, não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. E ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. É nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai. Ou seja, não descobrirás a nudez da tua irmã, que é filha do teu pai. Ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa. A sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha. A sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher do teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A sua nudez não descobrirás. Às vezes você está em casamentos, né? Por exemplo, que tem filhos que é só seu e o outro é do teu marido, certo? Então esses filhos tem que evitar o casamento. Por quê? Se teu filho, se o teu marido, né? Se você tiver filho com o seu marido e vocês têm filhos de casamentos diferentes, então tem que evitar o casamento relação sexual entre esses filhos, tá? A Bíblia condena, mesmo que seja só por parte de pai ou por parte de mãe. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parente da tua mãe. Ou seja, a nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta do teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás. Gente, está tudo na Bíblia isso. A nudez da mulher, ela é sua nora, né? A nudez da tua nora não descobrirás, ela é mulher do teu filho. Não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. E a nudez do teu irmão. É nudez do teu irmão. Então, assim, a gente vê que esse tipo de prática incestuosa, ela é muito agravante no mundo espiritual. Entendeu? Relação entre parentes, você faz um pacto com um espírito de perversão ainda maior, gente. Por quê, irmã Thalita? Porque Deus proibiu, está na Bíblia. São sangues, são mesmo sangue que corre ali, entende? Então a Bíblia impede, não deixa, até no mundo jurídico, ó, não pode se fazer casamento entre parentes. Entendeu, gente? Então, irmã Thalita, eu passei por um incesto. Tem que orar.
cancelar esse espírito incestuoso, porque isso vai embora, isso vai pro filho, vai pro neto, vai para todo mundo. Pode passar por mesma coisa que você passou, tá bom? Então você precisa orar sobre isso aí. Prostituição também é uma das consequências aí, tá? Principais perversões sexuais: incesto e outra, prostituição. A prostituição, gente, é quando alguém manipula dinheiro, bens, posição e favor. Então não é só quando eu pago alguém o dinheiro. Por exemplo, às vezes a pessoa quer se prostituir porque ela quer ganhar um objeto, né? Quer ganhar um carro, né? Uma posição no trabalho. Então, se você sair comigo, não fala assim claramente, mas ela sabe que se ela sair, ela vai ter ali um posicionamento elevado, né? No trabalho dela. Então, tudo isso caracteriza uma prostituição, tá? Então, em troca de favores, em troca de prazer sexual, todo pagamento ou lucro obtido na prostituição amaldiçoa geracionalmente a vida sexual e financeira da pessoa. Todo o lucro que ela obteve desse lugar, tá? Tudo que é adquirido com o dinheiro da prostituição vem com terrível dose de contaminação espiritual. Não trarás o salário da prostituição. Olha, tá em Deuteronômio 23. Deuteronômio 23, 18. Não trarás o salário da prostituta, nem o aluguel do sodomita para a casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Então, gente, olha quanta coisa, né? Olha quanta coisa a gente aprende, né? Nessas questões, tá bom? Então, tem outras perversões? Tem. Princípios de perversões sexuais. Também né? A gente sabe que também o homossexualismo, a bestialidade, que é relacionamento iníquo, né? Com o animal. Então, a gente precisa redimir essas coisas. Eu tenho aqui uma live também que eu falei sobre dinheiros. O dinheiro que é colocado dentro dessas áreas, né, da sexualidade. Então, muitas vezes a gente tem uma tranca na área financeira. E eu vou falar isso na imersão da área financeira, tá? E a gente aprende que a gente precisa consagrar tudo aquilo que a gente dá ao Senhor. E existe um texto que fala sobre a remissão desse dinheiro, tá? Você não tem como calcular muitas das vezes. Thalita, realmente coloquei tanto dinheiro meu nas trevas, porque o dinheiro, gente, ele é uma semente. O dinheiro, ele é vida. Ele é vida. Quando você coloca o dinheiro, por exemplo, no cofre da igreja, você, pela fé, você acredita que ao colocar aquele dinheiro ali, você vai receber o quê? Bênçãos, não é? Proteção, é ou não é? Quando, ao contrário, você faz também. Quando você coloca o dinheiro nas trevas, seja na prostituição, seja no vício, seja na idolatria, você colocou aquela semente ali, você amaldiçoou de outra forma, de qualquer forma, entendeu? Aquilo que Deus te deu. Então eu preciso de uma forma fazer um ato profético de redimir essa oferta. Então quando a gente oferta, então existe uma oração feita específica que eu vou fazer dentro da imersão, né? Para você trazer, para você redimir essa área da finança. Depois que eu trouxer todo o entendimento, orientação, liberar tudo para vocês, no final a gente vai fazer essa oração de remissão, tá? Para você destravar essa área também completa. Quem entendeu? Amém? Então que você possa ser abençoado por essa palavra, que Jesus te abençoe. Isso são esclarecimentos, são orientações dentro da área de libertação, de princípios de libertação, para você pensar e começar a orar agora. Sentar quando você for orar ao Espírito Santo e falar: Senhor, me traz a memória. Anota, tá? Anota tudo que for vindo na sua memória. Senhor, me traz a memória de onde eu coloquei, de onde eu entrei, de coisas que eu fiz, de pessoas que eu me envolvi, porque eu quero orar isso aqui, eu quero cancelar isso na minha vida. Eu fiz isso no tempo da ignorância,
Mas isso atravou tudo e eu quero, em nome de Jesus, redimir a minha vida. Amém? Amém? Gente, então é isso. Sexta-feira estamos aqui na sala de oração para poder orarmos por muitas coisas que o Senhor vai nos orientando aqui. Vem para a sala de oração, traz o seu pedido, traz a sua oração. Sexta-feira, 6h30. Deixa eu orar pela sua vida agora, mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, nesse momento. Deus, pedindo que o Espírito Santo venha iluminar a mente agora de cada um que ouvir essa live. Seja aqui no ao vivo, seja no YouTube. Senhor, eu oro para que toda trava, toda venda, Senhor, espiritual, toda cegueira espiritual, cai por terra em nome de Jesus. Toda palavra contrária do inimigo no ouvido, toda mentira dele, agora, Senhor, vai ser desvendado em nome de Jesus. E que teu filho, que tua filha possa, Senhor, entender, Senhor, que, Senhor, tudo aquilo que ligarmos da terra é ligado no céu. E tudo que desligarmos da terra, Senhor, será desligado no céu. E que hoje chegue um novo tempo, Senhor, para ela de entendimento. Em nome de Jesus, Pai. Traz visão, traz discernimento. Protege agora, Senhor, a mente dela. Protege o coração dela. Protege a vida dela, Pai. No nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe, meu querido, minha querida irmã. Sexta-feira nós estamos aí novamente. Deus te abençoe.